Como fazer uma casa de passarinho. Comprando e preparando os materiais. Compre chapas de madeira não tratada com 2,5 cm de largura, 20 de espessura e 2,5 metros de comprimento. Se usar madeira não tratada, como cedro ou cipreste, a casinha não vai se deteriorar pelas condições climáticas. Compre-a em alguma madeireira local e, se possível, peça as chapas já cortadas nos tamanhos certos. Lembre-se, as medidas de 2,5 por 20 centímetros correspondem, respectivamente, à largura e à espessura da madeira. Os 2,5 metros correspondem ao comprimento. Opções como cedro ou cipreste não apodrecem e duram mais do que as outras. Se você não tiver uma serra em casa, peça para a madeireira entregar a madeira já cortada. Com a madeira não tratada, você também vai poder pintar a casinha de cores variadas mais adiante. Compre uma caixa de parafusos galvanizados. Não use pregos, que podem se soltar e derrubar a casinha. Os parafusos galvanizados deixam a estrutura mais estável. Compre-os em alguma loja de ferramentas ou materiais ou pela internet. Você vai precisar de uma broca ou furadeira para instalar os parafusos galvanizados. Se ainda não tiver uma, compre na mesma loja. Compre alguns grampos tipo C em uma loja de ferramentas e materiais. Você vai precisar deles para prender a casinha enquanto a cola seca e quando for instalar os parafusos galvanizados. Dá para ajustar a força e a pressão que esses acessórios fazem na madeira. Se não souber identificar os grampos tipo C, peça ajuda a um profissional na loja. Corte a chapa de madeira de 2,5 x 20 cm. Use uma serra de fita para cortá-la nas peças listadas abaixo. Se preferir, você pode usar uma serra normal e uma régua ou até pagar para que façam isso na própria madeireira. 2 peças com 10 por 9 cm para as paredes laterais. Uma peça com 13 por 8 cm para o chão. Uma peça com 12 por 18 cm para o lado direito do teto. Uma peça com 14 por 18 cm para o lado esquerdo do teto. 2 peças separadas com 13 por 20 cm para as paredes da frente e de trás. Faça uma perfuração com 2,5 menos 7,5 cm de circunferência na madeira. A parede da frente da casinha vai ter 13 por 20 cm e vai servir de entrada para os pássaros. Faça uma perfuração de 2,5 a 7,5 cm nessa chapa, dependendo do tamanho dos animais da área. Posicione-a a 2/3 da base da placa. Use uma perfuradora de madeira ou peça ajuda a um profissional da madeireira. Lixe as beiradas da perfuração. Depois de fazer a perfuração, pode ser que haja lascas e outras pontas cortantes na superfície da madeira, o que é perigoso para os pássaros. Use uma lixa de grão fino, como 220, para alisar toda a área. Passe pelas extremidades dos dois lados até que tudo fique suave ao toque. Montando a casinha. Pinte a madeira antes de montar a estrutura da casinha. Você vai ter que aplicar a tinta ou fazer os outros trabalhos de acabamento em cada chapa individual antes da montagem. Compre uma lata de tinta de cor natural e passe-a nos materiais com um pincel. Depois, deixe secar pelo tempo necessário.
Se a casinha ficar clara e reluzente demais, vai afastar os pássaros. Escolha tons neutros e naturais. Não pinte o interior da casinha, pois os pássaros vão bicar as paredes e o chão e podem acabar ingerindo a tinta. Ponha a peça de madeira de 13 por 8 centímetros em uma superfície reta. Você pode trabalhar no chão ou em uma mesa, desde que se sinta confortável. Disponha as ferramentas e os materiais no local para ter acesso fácil. Se trabalhar em uma mesa, você poderá montar a casinha sem ter que se curvar ou se sentar no chão. Espalhe cola de madeira nas extremidades das paredes da casinha que vão se conectar a outras chapas. Use um pincel ou um aplicador para espalhar a cola nas partes externas dessas chapas. Vá com calma até juntar todas as paredes. Coloque a parte áspera e não tratada da madeira do lado de dentro da casinha. Prenda as 4 paredes da casinha umas às outras com os grampos tipo C e deixe secar. Coloque os grampos nos cantos e faça pressão para estabilizar tudo. Depois, espere pelo menos 30 minutos enquanto a cola seca. Só tenha cuidado para não exagerar na força e danificar a madeira. Os grampos têm que fazer pressão na madeira enquanto a cola seca. Prenda a chapa do chão com os parafusos. Se usar os parafusos nessa parte, você vai poder limpar o interior da casinha de vez em quando. Use parafusos galvanizados e a broca, furadeira e deixe tudo bem alinhado. Não cole a chapa do chão, ou vai ser difícil acessar o interior da casinha quando necessário. Cole as chapas do teto às 4 paredes em um ângulo de 90 graus. A chapa da esquerda, que é mais longa, deve ficar acima da direita. Ponha-as na forma de um assento circunflexo. Assento circunflexo. Passe cola e prenda tudo com um grampo por 30 minutos antes de montá-las às paredes. Prenda bem os grampos, de modo que eles façam pressão nas extremidades do teto que se conectam. Esse formato inclinado do teto vai evitar o acúmulo de água e outros elementos da natureza. Parafuse as chapas do teto às paredes. Depois que a cola secar, use os parafusos galvanizados para prender o teto às paredes da frente e de trás. Alinhe tudo com cuidado e faça as perfurações a partir do teto, encontrando o lugar certo para a casinha. Monte a casinha sobre um poste ou em uma construção alta. Não é bom pendurá-la em um galho de árvore, já que os pássaros não vão gostar quando o vento balançar a estrutura. Use os postes ou outros apoios naturais da área. Você também pode prender a casinha em um poste de metal ou próximo a uma estrutura que também seja feita de madeira. Isso tudo protege os pássaros dos predadores. Vire a entrada da casinha para o leste. Isso não é absolutamente necessário, mas os pássaros vão se sentir mais atraídos pela casinha se ela receber raios do sol pelas manhãs. Além disso, se a entrada ficar virada nessa direção, ela não vai ficar tão quente à tarde, ainda mais nos meses com altas temperaturas. Ponha a casinha a pelo menos 1,5 metro do chão. Monte-a nessa altura para conseguir acessá-la quando for a hora da limpeza e para evitar os predadores. O ideal é que ela fique entre 1,5 e 3,5 metros do chão. A altura depende dos tipos de pássaros que vão usar a casinha. Fique de olho nas aves que têm acesso a ela e faça os devidos ajustes.
Pendure ou instale a casinha sob um toldo ou um beiral. Proteja das condições climáticas para que ela dure mais tempo e os pássaros tenham um bom abrigo. Não importa onde você vai instalá-la, em um poste ou algo do tipo, mas tente deixá-la sob algum tipo de cobertura.